Tudo o que você precisa saber sobre a Prova Nacional Docente 2026, você vai encontrar aqui nesse vídeo. Então, já pega o seu caderninho para você anotar as informações e dicas mais importantes, que com certeza isso vai te ajudar bastante quando você for aplicar para essa importantíssima prova da área de educação para ingressantes na carreira da educação básica brasileira. Meu nome é Ana Moraes, eu já fiz no ano passado o aulão PND, já assino o canal para você acompanhar as melhores e principais notícias sobre educação no Brasil, aqui no meu canal. E eu quero convidar você para estudar comigo para a PND 2026. Vamos lá, nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês principalmente sobre os aspectos logísticos da prova, tá? Então, a gente vai aqui ir para os principais detalhes sobre a PND 2026. Para quem não fez a Prova Nacional Docente no ano passado, eu fiz a prova, né, como ali a título de experiência. Eu já sou professora, pedagoga, trabalho há 30 anos na área da educação, mas eu quis fazer a prova para entender como é que seria essa experiência da primeira grande avaliação de educação, no caso do Brasil. Então, eu fiz a prova, tirei uma nota muito boa e compartilhei muitos conhecimentos aqui no canal do YouTube através do aulão PND 2025. Para 2026, nós temos algumas importantes mudanças. Fica no vídeo, que é um vídeo rapidinho, que eu vou te falar todos os principais pontos a partir de agora, ok? Papel e caneta na mão, o edital da PND 2026 foi publicado no dia 27 de maio, no Diário Oficial da União. A Prova Nacional Docente, no âmbito do programa Mais Professores, ela passa a ter aplicação anual, ok? Então, todo ano agora vai ter Prova Nacional Docente, né? As inscrições começam ali no dia 22 de junho e vão até 3 de julho, exclusivamente dentro do sistema PND, então você tem que ter ali o seu cadastro, tipo o sistema usando os seus dados do eGov, tá? Você vai lá pelo eGov, sistema PND, você vai fazer a inscrição exclusivamente por lá, não existe outro link, tá, gente? Cuidado com o golpe, porque não existe outra forma de fazer a inscrição da PND sem ser no próprio site, né, do governo. Se você quiser fazer o requerimento, né, para a dispensa da taxa, você pode fazer, né, o pedido de isenção. O prazo de requerimento estará aberto de 5 a 10 de junho. Aliás, ou seja, já fechou, né? Que hoje é dia 17 e que estava aqui no roteiro ainda o prazo de requerimento. Mas, enfim, se você não pediu a isenção agora, você vai para a taxa normal, né? Você pede ali no dia 31 de agosto, através do próprio sistema PND, vocês vão acompanhar, então, né? O cartão de confirmação da inscrição, que tem que ter, o local da prova, a data e horário da prova, que já está divulgado também, né? E vocês vão poder conferir todos os dados. Assim, é como se fosse uma homologação da inscrição, tá? No ano passado teve isso também e eu acompanhei tudo ali pelo sistema PND. A aplicação, tá? Aqui é somente datas ali conforme o edital, vou falar agora da aplicação. A aplicação da prova vai ser no dia 20 de setembro, já bloqueei o seu dia inteiro, tá? A aplicação da prova será no dia 20 de setembro. Você tem que comparecer com um documento com foto, caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Não é besteira, tá, gente? Você não vai poder entrar portando outro tipo de caneta se não for desse. Tem que ser caneta esferográfica tinta preta, por causa do gabarito, e o material transparente. O cronograma da prova é o mesmo em todo o país, salvo ali, né, a região do Amazonas, que tem fuso horário, né? Mas a abertura dos portões segue ao meio-dia, fechamento dos portões às 13 horas e, finalmente, o início da realização da prova às 13h30. O prazo final para você concluir tudo, se você não tiver direito a nenhum tempo extra, é às 19 horas. PT, saudações, aí não tem mais o que fazer. Então, você tem esse horário, né? O pagamento da taxa, você pode fazer o pagamento da taxa entre 22 de junho e 8 de julho, sem o pagamento da taxa, a sua inscrição não é homologada, né? A aplicação da prova, eu já falei, 20 de setembro, e o resultado final da prova, se tudo der certo, se não houver nenhuma questão já previstos ali, todos os recursos e análises e etc., a homologação do INEP, resultado da prova PND 15 de dezembro. Por que essa prova é importante, gente? Se você
está estudando licenciatura, qualquer licenciatura ou pedagogia, é importante você saber que 1.508 municípios brasileiros já fizeram a adesão à Prova Nacional Docente. O que é que isso significa pelo edital? Significa que esse município ele vai fazer uma seleção de professores para o seu quadro fixo, seleção para professor carreira pública, e ele vai colocar no edital dele lá, do município, lá eles vão colocar, olha, nós usaremos a sua nota da PND, a sua nota da Prova Nacional Docente, como critério para seleção e classificatório. Ou critério parcial, ou seja, a sua prova faz parte da sua nota global da seleção daquele município, ou como critério parcial. Aliás, como critério parcial, né, a sua nota faz parte da prova, ou como critério total. Né? Ou seja, eles pegam a prova e dizem, bom, se você fez 85 pontos, então a sua colocação é X, Y e tudo mais. Então, precisa também checar o edital do município que você tem interesse de participar da seleção pública, ok? Entendido? Bom, agora vamos à prova, tá? No ano passado eu fiz um vídeo também sobre isso, né? Sobre a questão da prova e também um vídeo com dicas que foi muito útil, né? Mas, como eu falei para vocês, né? Como eu já tinha feito esse aulão PND no ano passado, estou procurando aqui onde ficou no texto. Eu fiz no ano passado uma série chamada Aulão PND, gratuita, você não paga nada, uma aula para cada componente lá, de acordo com a portaria. Você pode assistir aqui. Mais de 3.800 alunos estudaram por essas aulas. A playlist completa tem mais de 6.000 visualizações e muitos alunos disseram assim, o que me ajudou muito foi o seu vídeo de dicas sobre a prova. Então, presta atenção aqui agora, que eu vou falar agora sobre a prova, tá? Parte técnica, a avaliação é composta por duas partes, tá, gente? A primeira parte é a parte de formação geral docente, né? Formação geral docente, que a gente costuma chamar de FGD, né? Formação geral básica, né? Essa parte de formação geral docente conta com 30 questões objetivas e mais uma questão discursiva. Essa questão discursiva visa analisar aspectos, né, das suas habilidades e competências em termos de redação, clareza, coerência, argumentação, coesão, ou seja, domínio da norma padrão da língua portuguesa, né? A segunda parte é a parte do componente específico. Se você fez, o meu aulão aqui no YouTube, tá, gente? Foi para pedagogia. Então, se você fez o curso de pedagogia, você vai pegar a parte específica de pedagogia. Agora, se você está fazendo, vamos supor, licenciatura em História, você vai ter, então, o componente específico de História. Está fazendo matemática, componente específico de matemática. Licenciatura em língua portuguesa, componente específico de LP, ok? Então, a segunda parte da prova é a de componente específico, com 50 questões de múltipla escolha, voltados para a metodologia de prova de situação, problema e estudo de caso, ou seja, as questões são complexas, não é tipo uma questão A, B e C, escolhe simplesmente não, tá? É uma questão mais complexa, né? E dentro dessa metodologia de situação, problema e estudo de caso, o participante precisa responder, então, no total, 81 questões, ok? Então, esse é o corte da prova. Serão avaliadas 21 áreas da licenciatura, né? E, por meio da prova nacional docente, os estudantes vão ter ali no final uma nota, né? Essa prova também serve para avaliar as instituições, tá? Mas no caso de você, pessoa física, você vai ter, então, ali no final, uma nota que vai dizer qual foi a sua performance na PND 2026. Essa prova é o segundo ano que tem a aplicação, né? Como eu falei para vocês, ela passa a ser anual, né? Ela está no âmbito ali do programa guarda-chuva mais amplo, que chama Programa Mais Professores para o Brasil, que tem várias iniciativas, entre elas a PND, e o objetivo dela, né, é exatamente fazer uma avaliação de saída dos alunos das licenciaturas e da pedagogia. No ano passado, que foi a primeira prova aplicada, 2025, a prova nacional docente recebeu 1.086.914 inscrições, ok? Então, foi isso, 1 milhão. É claro que a gente espera que esse ano vai ter muito mais inscrição e muito mais, consequentemente, muito mais concorrência, porque muita gente que não fez porque nem sabia, esse ano vai fazer porque
Muitos municípios, como eu falei, 1.508 municípios brasileiros já fizeram adesão à PND e vão usar a nota como critério, né, da sua seleção pública. Então, muita gente que não tinha feito, porque não sabia, ou porque não tinha se preparado, ou porque não tinha estudado, esse ano, é claro que a gente espera que o número de inscrições seja maior, supere os 1.086.000 inscritos da primeira edição. Agora, sobre a prova, eu vou dar 5 dicas a vocês muito importantes, tá? Primeira dica, é uma prova de grande porte, ok? É uma prova de grande porte, uma espécie de Enem dos professores. Até ganhou até esse apelido, né? É uma espécie de Enem dos professores. É uma prova de grande porte, exaustiva, é uma prova que exige muito, né, em termos de preparação teórico, prática em educação, mas também exige muito de preparação física para fazer a prova, né? Você tem que pensar que você vai para uma escola, que você vai ficar sentado naquela cadeira ali, coisa que professor não costuma fazer, né? Imagina você sentar e ficar durante 3, 4 horas, porque tem um tempo mínimo também, tá, gente? Para você abandonar, para você deixar a sala de aplicação. Então, a gente que é professor que não está acostumado a ficar parado muito tempo, precisa saber que também não é uma prova exigente somente do ponto de vista cognitivo, é uma prova exigente do ponto de vista físico, né? Então, você precisa dormir bem na noite anterior, você precisa levar a sua garrafinha d'água, cumprindo ali o que determina a norma, né, as regras, né, da prova, né? Você precisa estar bem alimentado, você precisa ter um condicionamento que permita você realmente fazer aquela prova durante esse largo período de tempo, porque senão você sai prejudicado, né? Então, como é uma coisa que a prova é exaustiva, é cansativa, às vezes você pega uma sala, como eu peguei, por exemplo, uma sala que batia o sol da tarde, então, assim, a sala tinha muita luz, aquilo me incomodava um pouco, a cadeira é dura, né? Não tem ar-condicionado, enfim, a prova é aplicada nas mesmas escolas que a gente dá aula, então, você precisa ir preparado. Primeira coisa, é uma prova muito exigente, de larga, é uma prova muito complexa e você precisa ir preparado tanto psicologicamente como fisicamente para fazer a prova, ok? Segunda dica, né? Segunda dica, confira exatamente o que você pode levar, confira sua inscrição pelo Sistema Nacional PND, acesse o Sistema PND para você garantir que tudo está regular com o seu processo, porque se você, por acaso, tiver qualquer problema na homologação da sua inscrição, você não vai ter acesso ao local da prova. A mesma coisa é a questão do documento. Se você não levar o seu documento, você não vai ter acesso ao local da prova. Então, é como um vestibular. Você sabe que o vestibular tem aquele meme todos os anos, né? A pessoa que correu, aí chegou lá, o portão já estava fechado. A mesma coisa é a PND. Se você não estiver lá com antecedência, os portões abrem meio-dia, fecha às 13, 13h30, a prova começa. É a mesma logística, a mesma metodologia dos vestibulares. Então, se você não chegar na hora, você vai perder sua prova. Só vai conseguir fazer de novo no ano que vem, vai ter que fazer uma nova inscrição e vai perder aí 365 dias, né? Onde você poderia aproveitar essa nota para a sua carreira docente, né? Essa é a segunda dica. Terceira dica muito importante, tá, gente? Uma prova dessa natureza, essas provas de grande porte, né, que a gente costuma falar avaliação de grande porte, de larga escala, tem toda uma organização lá. Então, você não pode chegar na prova querendo fazer consulta, você tem que prestar muita atenção nas regras, porque os fiscais de sala têm também, do mesmo jeito que eles podem tirar um aluno que descumpriu uma regra do Enem, eles podem tirar também um professor, porque lá naquela hora ali a gente é aluno, né? A gente está ali para fazer uma prova. Então, qualquer coisa que você descumprir uma regra, você pode perder a sua PND. Então, se você tiver qualquer dúvida com relação ao uso de algum material, de algum suporte, de alguma questão, qualquer que seja, a primeira coisa, você levanta a mão, chama o fiscal da sua sala e pergunta a ele se você precisa de alguma coisa, você questiona, você consulta, antes de mais nada, porque eu vi pessoas na minha sala que estavam com material, achando que porque era professor podia fazer a prova com material. E a pessoa foi retirada da sala, né? Corretamente, porque isso consta no edital, né? Foi retirada da sala e perdeu a prova dela, né? A questão do celular, a gente já está
cansado de falar, né? Essas provas não permitem o uso de nenhum equipamento eletroeletrônico. Então, também é um fator que você precisa prestar atenção para você não queimar sua PND e perder a prova por causa disso, ok? Quarta dica. Quarta dica é sobre estudar, tá? Cada pessoa tem sua metodologia de estudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito mais através da leitura. Então, para mim, eu aprendo lendo. Tem pessoas que aprendem mais com vídeo, tem pessoas que aprendem mais fazendo, tem pessoas que aprendem com exercício, faz exercício de fixação, compra aquelas apostilas prontas para estudar, etc. Mas, uma coisa que eu vou dizer a você que está se preparando para a prova, que quer fazer uma boa performance para garantir a sua vaga num concurso público de educação é estude. Estude, porque realmente é uma prova muito exigente. Eu fiz a prova, tirei uma nota muito boa, quer dizer, eu fiquei naquele quadrante, porque um detalhe aqui, abre parênteses, tá, gente? A prova da PND, ela só tem 3 resultados finais. Inclusive, os resultados da Prova Nacional Docente foram divulgados agora, cerca de um mês atrás. Eu não vou entrar nessa questão aqui, né, dos resultados, mas os resultados foram... todos os professores que fizeram a Prova Nacional Docente tiveram sua performance alocada em apenas 3 categorias. Ou você está abaixo do básico, ou seja, um professor que não sabe o suficiente para assumir uma sala de aula, teoricamente ele foi reprovado na PND. Confere? Porque a PND ela não tem um objetivo de reprovar, porque o objetivo da prova não é esse. A PND não é um concurso público, mas com uma nota abaixo do básico, você possivelmente não vai assumir um edital de um concurso público. Okay? Então, teoricamente, você foi ali quem ficou abaixo do básico, ou seja, significa não tem os conhecimentos básicos para o manejo da atividade docente, provavelmente não vai conseguir uma colocação via edital. Então, a PND ela confere as performances, os desempenhos nessas 3 categorias. Como eu disse, abaixo do básico, ou seja, o professor que fez a PND e tem ali o domínio mínimo necessário para a atuação docente, e os professores que tiveram a sua performance no nível adequado. Eu fiquei no nível adequado. Eu não vou dizer a minha nota aqui, mas quem já assistiu meu vídeo lá, volta lá no meu vídeo do ano passado, que eu comento a minha nota. Inclusive, eu faço eu faço a análise da prova, tá? A prova comentada. Lá no meu vídeo do ano passado tem isso, pode ir lá buscar. Então, eu fiz a prova e fiquei no nível adequado. Então, eles não separam assim, adequado e excelente, avançado, como outras avaliações fazem, não. Eles classificam, todo mundo que ficou acima do básico, eles classificam como adequado. Então, só tem essas 3 possibilidades. Então, a quarta dica é isso, você precisa estudar, precisa baixar repertório pedagógico, precisa de leitura, precisa de publicações, livros, vídeos, cursos, né? Principalmente se você acha que a sua formação acadêmica foi deficitária, porque nós sabemos no Brasil, né, que as faculdades, por exemplo, de pedagogia, não são lá a melhor faculdade do mundo. Então, precisa encarar esse fato. Então, quanto mais frágil você vê que foram suas notas ao longo do curso superior, mais você vai precisar baixar repertório teórico e prático para se preparar para a prova. Sem isso, você corre o risco de ficar ali na classificação abaixo do básico, o que ameaça a sua classificação para uma seleção pública, se você estiver interessado nessa área. Né? Então, precisa estudar, precisa de muita leitura, precisa buscar aqueles livros de pedagogia de antigamente que a gente lia. Quem tem facilidade de estudar por vídeo pode vir aqui, os meus alunos, eu tenho uma aula para cada componente, de acordo com a portaria aqui no YouTube, gratuito, você não paga nada. Né? Ou se você quiser também, eu vou lançar em breve aqui o meu curso, que é o Performance PND, que é uma revisão de alto nível para quem já garantiu o básico. Né? Então, precisa realmente estudar, tá? Precisa realmente estudar. Então, as dicas são essas. Quinta e última dica, tá, gente? Quinta e última dica que eu vou falar, a prova do PND, eu vou fazer, inclusive eu esperei, né? Eu tinha terminado já a prova, mas eu fiquei esperando lá o tempo mínimo regulamentar para poder sair com um caderno de questões, porque eu queria fazer a prova PND 2025 comentada. Então, eu saí com um caderno de questões e depois eu fiz um vídeo só sobre isso, né? As questões não são questões simples, tá? São questões que envolvem
experiências de cotidiano escolar, questões de sala de aula, questões práticas, né? Por exemplo, a aluna Ana chegou na escola e aconteceu XYZ. Qual a conduta adequada? Qual a conduta mais adequada? Né? E aí essa conduta é baseada na legislação, que você também precisa estudar, né? Nas diretrizes da educação básica brasileira, né? Então, você tem que estudar legislação? Tem que estudar gestão escolar? Tem. Você tem que estudar, ali em pedagogia, tem que estudar tudo que realmente está no programa de pedagogia. Por isso, eu recomendo para você, se você quiser estudar gratuitamente, o aulão PND que eu tenho aqui no canal, gratuito, é só você acessar lá, pega seu caderno, aqui eu já estou com o meu, ó, PND, professora Ana Moraes, e comece a estudar agora, tá? Então, as questões são questões complexas, são questões que são organizadas a partir de situação, problema, organizadas a partir de contextos que são dados pela prova. Você tem que ler textos e depois responder uma questão. Então, isso aconteceu demais na primeira prova do PND Pedagogia que eu fiz, né? Então, tinha lá o texto e depois tinha 2 ou 3 questões relacionadas àquele texto ali para você responder. Então, é uma prova que exige, como eu disse no começo, a primeira dica foi essa, um preparo, tanto teórico quanto físico, para você responder uma prova desse porte. Né? Uma prova de grande porte é cansativo, você fica com fome, você quer ir no banheiro, você tem vontade de desistir, tem gente que tem vontade de chorar, tem gente que quer rasgar e ir embora, e tem gente que simplesmente entrega a prova e no tempo regular sai. Né? Do meu lado, inclusive, tinha uma pessoa que eu via que a pessoa não estava respondendo nada, porque eu estava ali, né, respondendo a minha prova, eu via que a pessoa não estava respondendo nada. Quando deu tempo, a pessoa entregou a prova e foi embora. Então, assim, essa é uma pessoa que, é claro que eu não sei a nota que ela tirou, mas é claro que não teve ali um desempenho bacana. Então, realmente, precisa estudar para um outro formato de questões de educação. Tá? Não é aquelas questões simplesinhas, que afinal é uma prova de nível superior que avalia o conhecimento de uma formação de 4 ou 5 anos, né? Porque são todas as licenciaturas de pedagogia. Então, não são questões óbvias, é isso que eu quero dizer, não são questões objetivas fáceis de você interpretar, né? E, claro, você tem que decidir logo ali como é que vai ser a sua metodologia de resolução de prova, por exemplo. Tem pessoas que começam da mais difícil para mais fácil, tem pessoas que faz da mais fácil para mais difícil, e tem pessoas que vão simplesmente seguindo aleatoriamente as questões, respondendo aleatoriamente as questões, né? Outras pessoas seguem rigidamente os números das questões, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem pessoa que faz logo a discursiva, né? Que é uma questão mais difícil, porque você precisa estruturar e organizar todo um pensamento, um argumento e escrever. Então, também pense sobre isso, né? Nesse sentido de preparo e de tipo de questão, né? Para quem não está acostumado, por exemplo, a responder uma questão discursiva, precisa treinar, né? Senão você vai chegar lá e não vai saber o que falar. Bom, então é isso. São essas 5 dicas, né, que eu dei também no ano passado. Inclusive, no ano passado, quando eu fiz a PND, quando eu saí da escola, porque você não pode ficar dentro do ambiente, assim como também não pode do Enem, né, gente? A gente sabe que não pode. Quando você sai do ambiente de prova, que acessa o pátio, assim, que aí você pode usar celular, pode chamar seu Uber, pode fazer um lanche e tal. Quando eu saí, eu fiz logo um vídeo que também está aqui no canal comentando PND realizada com sucesso. Vai lá, olha esse vídeo meu para você sentir um pouco do clima. Esse vídeo teve muitos comentários, desde pessoas dizendo que a prova não tinha nada a ver, que tinha sido uma prova política, que era besteira e até pessoas que fizeram comentários com muita qualidade, né? Inclusive levantando pontos sobre as questões. Então, esse vídeo está muito bacana, é um vídeo que eu fiz quando eu saí da prova, que eu abandonei o local de prova, né, que eu saí, abandonei não, né, que eu deixei o local de prova, e aí eu estava esperando meu marido me buscar, e ali eu fiz um vídeo curto falando sobre como tinha sido. E depois eu fiz um vídeo mais longo, que é essa prova PND 2025 comentada, que você também pode assistir aqui no YouTube para se preparar para a prova nacional docente. É isso, gente. O edital está lançado. Eu acho que o mínimo que todo mundo tem que fazer é ler o edital
na íntegra, se você é um candidato, precisa ler o edital na íntegra, porque, de qualquer forma, o edital sempre tem questões ali que precisam ser contempladas, né, que a gente precisa avaliar, tem questões, muitas vezes, questões que você quer, vamos supor, entender melhor, né, em torno da, assim, como é que eu digo, da estrutura, da logística. Então, assim, indiscutível, você tem que ler o edital completo, né, para poder você ter acesso a todas as informações e não cometer nenhum, assim, vamos dizer, nenhum erro, tá? Não cometer nenhuma ação que prejudique a garantia do seu direito de fazer a prova do PND, se você tiver regularmente inscrito, né? Então, são mais de 1.500 municípios, 22 estados aderiram, né? Esse trabalho, esse processo todo já foi feito em 2026, né? A questão, sim, gente, eu não tinha falado aqui, mas vou voltar, tá? Fica aí que eu vou falar sobre a questão discursiva. A questão discursiva, gente, ela tem a ver com você ser capaz de traduzir para o papel um contexto específico que é dado ali na questão. Então, você tem que falar, por exemplo, se a questão discursiva for sobre legislação educacional, você tem que saber articular, né? O que é a legislação, qual é o contexto que está sendo dado, né? Qual é o argumento. É como se você fosse fazer uma redação de vestibular, né? Só que é claro que não é aquele tamanho todo, é uma coisa mais curta, né? Que você precisa fazer. Então, a questão discursiva também toma um bom tempo, você precisa organizar os pensamentos para depois você colocar ali no papel. E também toma tempo, porque também tem gente que faz no rascunho, depois vai transcrever, enfim, né? Isso eu não gosto de fazer isso. Eu sempre fiz e sempre faço direto na folha de entrega, né? Que tem uma folha específica para a questão discursiva. Então, também treine, viu? Treine a questão discursiva, porque é importante você estar tranquilo, né? Última coisa que eu vou fazer, a validade, que eu vou falar, a validade da PND é de 3 anos, tá? Então, se você fez a PND no ano passado, a sua nota está lá no sistema PND. Se o município que você se inscreveu para alguma seleção pública contempla o uso da sua nota, é o próprio município que vai e acessa a sua nota via sistema PND, que é uma espécie de corporativo que tem lá. Não é você que leva seu boletim e entrega, não, isso não existe, tá? A própria cidade lá, o município, faz o acesso dentro do sistema PND e eles são que conferem a sua nota por lá. Você não entrega nada para o município na seleção pública se tiver alguma questão PND. Então, o resultado é válido, né? A PND tem a validade por 3 anos, para quem fez, no caso eu que fiz, a prova no ano passado é válido 2026, 2027, 2028, então a validade por 3 anos, mas se você quiser fazer de novo, você pode, tá? Você pode. Agora, a questão é observar qual é o edital que você está se candidatando, porque o edital da PND é uma coisa e o edital do município que está selecionando o professor usando a nota PND é outra coisa completamente diferente e independente. Tá? Muita gente confundiu isso aí também, né? Bom, estratégias eu já falei, né? Estudar a partir de agora, buscar os exames antigos do ENAD e das licenciaturas, assistir aqui, no caso do meu canal, os aulões PND Pedagogia, porque cada licenciatura tem o seu programa específico nas questões específicas, e no mais agora é somente aguardar as datas e se preparar física e psicologicamente para essa avaliação, que não é fácil, tá? Eu escutei muito, assim, muitos professores, muitos comentários no meu vídeo, questionando, dizendo, falando N coisas. Enfim, gente, cada pessoa tem sua opinião sobre a prova, né? Mas é importante você estar preparado para o que você vai fazer, né? Porque é uma prova realmente definidora, assim. Ela, inclusive, tem escolas particulares. Claro que isso não está na lei, né? Porque o objetivo da PND não é subsidiar escola privada. O objetivo da PND é uma avaliação nacional de saída dos estudantes das licenciaturas. Mas até a escola privada está usando nota da PND como parte do critério de seleção. As escolas privadas têm mais estrutura. Então, realmente é uma prova que exige muito. E eu espero que dê tudo certo. Estude aqui pelo meu canal, professora Ana Moraes, Aulão PND. Tem lá 23 aulas e atividades que você com certeza vai estudar e vai te ajudar bastante. Se você precisar de mais alguma coisa, comenta aqui que eu te respondo e assim a gente vai falando. Em breve eu vou estar lançando o PND Performance, que é um curso específico para quem quer
estar no acima do básico junto comigo. É isso, gente. Sucesso! Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua turma de pedagogia, com a sua turma de professores e com certeza vai ajudar bastante. Assina o canal e a gente fica junto na PND 2026. Obrigada!